Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Manhattan respirava a agitação da manhã. O sol filtrava-se pelos arranha-céus, criando reflexos dourados no concreto e no vidro. Táxis buzinavam, transeuntes apressavam-se, cada um perdido em seus pensamentos ou em suas telas, e em meio a essa sinfonia urbana, um café na Quinta Avenida destacava-se por sua modernidade e atmosfera acolhedora. Lá dentro, o aroma inebriante do café recém-torrado se misturava com o cheiro de croissants quentes. Mesas de madeira polida refletiam a luz, e clientes elegantemente vestidos digitavam em seus laptops ou cochichavam entre si. Atrás do balcão, Ethan Miller, de 24 anos, trabalhava incansavelmente. Sua camisa estava levemente amassada, seu cabelo despenteado, e seus olhos revelavam tanto cansaço quanto ambição. Cada movimento parecia mecânico, mas sua mente estava em outro lugar. Ele sonhava em escapar daquele emprego humilde e um dia ocupar uma posição à altura de suas ambições. Naquela manhã, Ethan estava particularmente tenso. A fila se estendia até a porta, clientes impacientes suspiravam e batiam os pés. O jovem examinou a cena rapidamente, tentando manter a compostura, mas um pequeno nó de ansiedade se formava em seu estômago. Num canto isolado do café, um homem observava a cena atentamente. Alexander Prescott, 42, CEO bilionário, estava incógnito, vestido com um simples suéter cinza e jeans escuros. Seu olhar penetrante examinava cada detalhe, o comportamento dos funcionários, a atitude dos clientes, a fluidez do serviço. Ele não viera a negócios naquela manhã, simplesmente queria um café comum, longe dos holofotes e das reuniões multimilionárias. Mas, como sempre, o acaso e o caos pareciam segui-lo. Quando Ethan estendeu a mão para pegar o cartão de Alexander para escaneá-lo, bastou um momento de distração. O cartão escorregou de seus dedos e caiu no chão. Sem pensar, Ethan o chutou para longe, irritado com a pressão e o cansaço. Murmúrios começaram entre os clientes, alguns reprimindo o riso, outros franzindo a testa. Alexander se levantou lentamente, cada movimento imbuído de uma autoridade serena. Seu olhar encontrou o de Ethan, e em seus olhos não havia raiva nem fúria dramática, apenas a intensidade tranquila de alguém que não tolera a incompetência, especialmente quando bilhões de dólares estão envolvidos. Naquele exato momento, o destino dos dois homens mudaria para sempre. Ethan ainda não sabia que aquele gesto inocente, quase cômico, não só viraria sua vida de cabeça para baixo, como também colocaria em risco uma parceria estratégica de 2 bilhões de dólares, capaz de transformar o cenário econômico da Prescott Global. E Alexander Prescott, CEO com bilhões escondidos atrás de uma fachada discreta, se preparava para decidir se aquela jovem caixa merecia punição ou uma oportunidade inesperada. Ethan sentiu o coração acelerar ao ver o cartão de Alexander deslizar pelo chão. Por uma fração de segundo, hesitou, depois o chutou mecanicamente para longe, como se fosse lixo insignificante. Os murmúrios dos clientes aumentaram. Alguns trocaram olhares cúmplices, outros balançaram a cabeça em desaprovação. Alexander Prescott, parado imóvel a poucos passos de distância, não se moveu imediatamente. Seus olhos, de um azul gélido porém intenso, fitavam Ethan com uma precisão quase dolorosa. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, pegou seu cartão e o segurou entre os dedos, parecendo calmo, quase indiferente. Com licença. Ethan começou com a voz trêmula. Eu não queria. Alexandre cruzou os braços e aproximou-se. Sua voz era firme, mas não agressiva. Você sabe quem acabou de desrespeitar, não sabe? Ethan ergueu as sobrancelhas, perplexo e ainda nervoso. Não, na verdade não. Gaguejou, tentando sorrir para disfarçar o pânico. Sou Alexander Prescott, CEO da Prescott Global. A frase foi simples, direta, mas carregava o peso de uma sentença. Todo o café pareceu prender a respiração. Ethan sentiu as pernas fraquejarem. Como assim? Murmurou ele, com a garganta seca. Seus olhos percorreram o rosto do homem, procurando por algum sinal de brincadeira, mas não encontraram nada. Alexander Prescott, um nome que Ethan vira centenas de vezes em jornais de negócios e revistas de finanças, estava ali diante dele. E seu cartão acabará de ser humilhado por um único gesto desajeitado. Este cartão representa mais do que apenas o pagamento de um café, continuou Alexander, com a voz gélida, mas controlada. Ele simboliza uma parceria estratégica de 2 bilhões de dólares que estávamos prestes a finalizar. E sua ação acaba de colocar tudo em risco. Ethan sentiu o estômago embrulhar. Seu riso nervoso se transformou em suor frio. Oh meu Deus,
As palavras morreram em sua boca. Ele acabará de perceber a magnitude de sua estupidez. De repente, a humilhação que sentirá momentos antes se transformou em puro pânico. Alexander deu um passo à frente, seu olhar penetrante nunca se desviando do de Ethan. Posso repreendê-lo, demiti-lo ou ignorar seu erro. Mas também acredito no potencial humano. Ethan piscou, incrédulo. Potencial humano? Você está brincando? Alexander esboçou um sorriso fraco, raro e calculado. Não. Estou lhe oferecendo uma chance de reparar o que você quase destruiu, e talvez até mais. O jovem caixa congelou sem conseguir falar. O caos da manhã, a pressão dos clientes e a monotonia do seu trabalho tinham dado lugar a uma oportunidade inimaginável. Sua falta de jeito acabará de mudar o rumo de sua vida, e Alexander Prescott, um bilionário discreto, porém poderoso, decidirá que faria parte dessa transformação. Ethan não conseguia desviar o olhar de Alexander. Sua mente fervilhava, cada pensamento mais insano que o anterior. Como ele poderia consertar o que quase arruinara? E mais importante, por que aquele homem estava lhe dando uma chance em vez de repreendê-lo imediatamente? Alexander fez um gesto em direção à porta do café. Venha comigo. Precisamos conversar, longe de olhares curiosos. A calçada de Manhattan estava lotada, mas ao redor deles, um silêncio sepulcral parecia se instalar, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Alexander caminhava com uma confiança serena, cada passo calculado, cada gesto controlado. Ethan seguia com a garganta seca, incapaz de articular uma palavra coerente. Assim que se afastaram da confusão, Alexander olhou fixamente para Ethan. Você sabe o que acabou de arriscar? Perguntou calmamente. Eu acho. Ethan gaguejou, mas sua voz denunciava o medo. Alexander se agachou levemente, apoiando as mãos nos joelhos, olhando Ethan diretamente nos olhos. Esta parceria, começou ele, sua voz grave ressoando com autoridade, representa $2 bilhões para a Prescott Global. É um acordo estratégico com uma das maiores corporações do mundo. Cada detalhe importa. Cada gesto, cada interação. Ethan sentiu os joelhos tremerem. $2 bilhões, murmurou incrédulo. Sua mente se recusava a compreender a magnitude da quantia. Ele havia virado apenas uma carta, e no entanto quase desencadeou uma catástrofe econômica. Alexander continuou, e no entanto não estou aqui para puni-lo. Por quê? Porque vejo algo em você, Ethan. Uma faísca. Uma capacidade de aprender, de compreender. Ethan piscou. Seria um sonho? Seu chefe acabará de revelar sua identidade, seu papel em uma parceria colossal, e além disso, acreditava nele? Era inimaginável. Alexander pegou o celular e mostrou a Ethan uma série de documentos e projeções. Gráficos financeiros, contratos preliminares, análises de mercado. Tudo passou diante dos olhos em uma velocidade vertiginosa. Você vai me ajudar a preparar a etapa final desta parceria. Você vai aprender o que significa negociar, proteger um investimento estratégico. Seus erros podem ser custosos, mas seus acertos podem mudar tudo. Ethan sentiu uma mistura de adrenalina e terror. Me ajudar? Mas eu sou só um caixa. Alexander deu um leve sorriso. Apenas um caixa, sim, por enquanto. Mas você tem a oportunidade de se tornar muito mais. Tudo começa com a decisão de se levantar e aprender. Ethan respirou fundo. Seu coração batia tão forte que parecia que a cidade inteira podia ouvi-lo. Uma oportunidade única acabará de surgir diante dele, e ele sabia lá no fundo que sua vida nunca mais seria a mesma. Na manhã seguinte, Ethan chegou ao café com o nervosismo que não se lembrava de ter sentido antes. Cada passo ecoava os eventos do dia anterior, mas ele não estava apenas trabalhando como caixa hoje. Não, Alexander Prescott o havia convidado para seu escritório para lhe mostrar o mundo real dos negócios. O escritório da Prescott Global, localizado em um dos arranha-céus mais icônicos de Manhattan, impunha respeito desde o momento em que você entrava. Pisos de mármore preto, paredes de vidro e uma vista panorâmica deslumbrante da cidade. Assistentes impecavelmente vestidos circulavam pelo ambiente, cada um perfeitamente ciente do significado de cada gesto. Alexander estava de pé atrás de sua mesa com um olhar penetrante. Ethan, sente-se. Temos muito o que abordar. Sua voz era firme, mas ponderada. Você vai aprender a gerenciar uma situação em que cada detalhe importa. Você quase arruinou uma parceria de $2 bilhões ontem. Mas hoje, você tem a chance de entender o que está em jogo. Ethan sentou-se, incapaz de desviar o olhar das pilhas de documentos e telas exibindo gráficos financeiros complexos. Só eu, gaguejou. Não, você não estará sozinho.
mas estará diretamente envolvido. Você observará, analisará e tomará decisões sob minha supervisão. Pense nisso como um curso intensivo no mundo real. E acredite em mim, é implacável. Alexander digitava em seu computador, projetando dados financeiros em uma tela gigante. Esta é a parceria que estamos negociando. A empresa X, uma gigante internacional do setor de tecnologia, está considerando colaborar conosco. O menor deslize pode nos custar bilhões, ou nos render bilhões. Ethan sentiu o coração apertar. Cada número, cada linha, cada projeção assumia uma importância quase insuportável. No entanto, em vez de paralisá-lo, uma estranha excitação o invadiu. Pela primeira vez, ele sentiu que suas ações poderiam realmente ter um grande impacto. Alexander aproximou-se e colocou a mão no ombro de Ethan. O que você fez ontem foi um teste sem querer. Sua reação ao erro, sua capacidade de aprender rapidamente, é isso que determinará seu futuro. Você ainda está longe de entender a dimensão do que fazemos aqui. Mas você aprenderá, e rápido. As horas passaram e Alexander começou a ensinar a Ethan os fundamentos da negociação estratégica, análise de riscos e gestão de relacionamentos profissionais. Cada exercício parecia simples à primeira vista, mas a pressão aumentava, pois cada decisão poderia, teoricamente, fazer ou arruinar o negócio de 2 bilhões de dólares. Ao final do dia, Ethan ficou sozinho junto à janela, contemplando a cidade lá embaixo. O medo dera lugar a uma mistura de admiração e determinação. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas estava pronto. Sua vida acabará de mudar para sempre, e não havia volta. Alexander Prescott, por sua vez, observava Ethan com uma satisfação silenciosa. Ele sabia que aquele jovem desajeitado tinha potencial para se tornar um recurso inestimável, se ao menos conseguisse sobreviver às provações que o aguardavam. No dia seguinte, Ethan chegou cedo à sede da Prescott Global. Ele não era mais apenas um caixa desajeitado. Havia sido lançado no próprio centro de um negócio multimilionário. O ar nos corredores do arranha-céu parecia carregado de eletricidade, cada funcionário extremamente consciente de que o menor deslize poderia ter consequências monumentais. Alexander Prescott o aguardava na sala de reuniões principal, um espaço envidraçado com vista para toda a cidade, banhado pela luz da manhã. Sobre a grande mesa de madeira polida, arquivos meticulosamente etiquetados e telas exibindo projeções financeiras estavam à espera. Alexander se virou para Ethan. Hoje você não será um mero espectador. Você participará. Observar já não basta. Você precisa compreender, analisar e agir. Sua voz era firme, mas havia um toque de encorajamento que Ethan jamais imaginou ouvir de um bilionário. Ethan sentou-se, tremendo levemente. Os representantes da empresa X já estavam presentes, impecavelmente vestidos, cada um exalando uma confiança calculada. Ethan sentiu o pulso acelerar. Cada movimento, cada palavra poderia influenciar o resultado deste acordo colossal. Os primeiros minutos foram um caos de números, jargões técnicos e estratégias complexas. Ethan sentiu que ia desabar, mas Alexander, sentado ao seu lado, ocasionalmente colocava uma mão reconfortante em seu braço ou sussurrava uma instrução concisa. Aos poucos, Ethan começou a acompanhar o fio da negociação, a compreender os interesses ocultos por trás de cada pergunta feita pela empresa X. Então chegou o momento crítico. Um representante levantou uma objeção importante, ameaçando inviabilizar o acordo. Alexander se virou para Ethan. O que você faria? Ethan respirou fundo, repassando mentalmente tudo que Alexander lhe havia ensinado. Respirou fundo, articulou suas ideias com clareza e propôs uma solução inovadora que conciliava as necessidades de ambas as partes, ao mesmo tempo que protegia a Prescott Global. Um silêncio pesado pairou sobre a sala. Então, para surpresa de todos, o representante da empresa X assentiu com a cabeça em aprovação. Era exatamente disso que precisávamos. Perfeito. Alexander colocou a mão no ombro de Ethan e sorriu levemente. Viu? O que você fez ontem poderia ter destruído tudo. Mas hoje, você acabou de salvar bilhões e provou seu valor. Ethan sentiu uma onda de alívio e orgulho o invadir. Ele havia começado como um jovem caixa desajeitado e agora estava no centro de uma parceria estratégica. Sua falta de jeito quase arruinou tudo, mas graças à confiança de Alexander e à sua própria coragem, ele transformará um potencial desastre em um triunfo. Ao sair da sala, Alexander murmurou: "Isto é apenas o começo, Ethan. Os verdadeiros desafios começam agora." Ethan sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas, pela primeira vez, sentia-se pronto para enfrentá-lo. Sua segunda chance não era apenas uma oportunidade.
Era o início de uma transformação completa em sua vida. Chegou o dia da assinatura final. O arranha-céu da Preschool Global parecia mais imponente do que nunca sob o sol do meio-dia. A tensão era palpável na sala de conferências, onde representantes da empresa X e da equipe de Alexander Preschool aguardavam, impecavelmente vestidos, cada um ciente da colossal importância do evento. Ethan, ao lado de Alexander, sentiu o coração disparar. Os meses de treinamento intensivo, as horas de observação e a orientação imparcial de Alexander culminaram naquele momento. Pela primeira vez, ele se sentiu parte daquilo, pronto para enfrentar a pressão. As discussões começaram, cada detalhe minuciosamente examinado, cada número analisado, cada termo negociado. Ethan interveio diversas vezes propondo ajustes sutis, porém essenciais. A cada intervenção, Alexander o deixava falar, observando atentamente suas reações e ideias. Então chegou o momento decisivo. Um ponto crucial no contrato ameaçava inviabilizar o acordo. Os representantes da empresa X hesitaram, com as sobrancelhas franzidas, ponderando cada palavra. Alexander se virou para Ethan. Esta é a sua chance. Mostre a eles o que você aprendeu. Ethan respirou fundo, reuniu toda a sua coragem e articulou uma solução que satisfez ambas as partes, ao mesmo tempo que protegia a Preschool Global. Seu raciocínio foi preciso, suas palavras calculadas, mas claras. Seguiu-se um silêncio pesado, então, para surpresa de todos, o representante sênior assentiu e sorriu. Perfeito. Aceitamos. Um murmúrio de alívio percorreu a sala. Alexander colocou a mão no ombro de Ethan e olhou para ele com orgulho. Você fez mais do que apenas intervir. Você salvou um negócio de 2 bilhões de dólares. Ethan sentiu uma onda de gratidão e orgulho o invadir. Sua vida havia mudado num instante. O jovem caixa desajeitado havia sumido. Em seu lugar, estava um homem capaz de lidar com pressão, tomar decisões cruciais e transformar crises em oportunidades. Assim que a assinatura do contrato foi finalizada, Alexander sussurrou para Ethan. Ontem você quase perdeu tudo. Hoje, você provou que coragem e determinação podem transformar qualquer erro em um triunfo. Ethan sorriu comovido e grato. Obrigado, Sr. Preschool, pela segunda chance. Alexander esboçou um leve sorriso. Nunca se esqueça disso, às vezes o que parece uma catástrofe é apenas um degrau para algo maior. Você acabou de descobrir isso por si mesmo. Enquanto a sala irrompia em aplausos pela conclusão da parceria, Ethan sentiu que, pela primeira vez, ele realmente pertencia a este mundo. Um mundo de desafios, responsabilidades e sucessos. Um mundo que ele jamais imaginou alcançar depois de um único gesto desajeitado em um café de Manhattan.